Olá pessoal, então estamos de volta aqui com a nossa disciplina de auditoria da qualidade. Eu sou o professor Silvio Costa da Silva e nesta oportunidade nós estudaremos a unidade 2. Eu dividi a disciplina e o componente curricular foi dividido em duas unidades. Então na unidade 2 nós vamos tratar aqui da própria auditoria, da norma específica, entrando mais em detalhes com relação ao programa de auditoria e a parte de seleção e preparação de auditores. Então acompanhe comigo o conteúdo que eu preparei e tenham todos bons aprendizados. Beleza, pessoal? Então chegamos aqui na unidade 2. Acompanhe comigo na tela aqui o conteúdo. Os objetivos da unidade 2 são os seguintes: conhecer e apresentar um roteiro para a elaboração de um plano de auditoria, debater os requisitos da norma, né, para seleção e preparação de auditores internos, construir um relatório de auditoria e apresentar o processo de melhoria contínua da gestão. Então a gente vai abordar esses objetivos aí, né? Então a agenda da nossa aula: nós vamos falar sobre uma contextualização, depois sobre auditoria e certificação da qualidade, processo de implantação do programa, né? O programa de auditoria, né? O plano de auditoria, o roteiro em si, e depois a seleção e preparação dos auditores internos. Todo esse conteúdo ele será também objeto de análise, né, e discussão no momento síncrono. Esta aqui é uma aula, apenas uma aula de resumo, tá? Então eu vou abordar aqui apenas os principais pontos, tá? Então, o material para consulta, novamente, tem um videozinho tratando sobre a auditoria interna, o processo de auditoria, principalmente a parte de comportamento, né, relacionada à função do auditor. Na unidade, também temos uma avaliação que é o questionário online, tá? Então, vamos lá, gente. Para iniciarmos, vamos fazer uma reflexão que a própria norma ISO 9001-2015, que trata sobre os sistemas de gestão, ela diz que a organização ela deve planejar, implementar e manter um programa de auditoria. E ela faz uma série de outros quesitos sobre esse dever, é um requisito, então, para a organização, beleza? Então, por isso que é importante, né, a questão da auditoria. Então, é um requisito da norma ISO 9001-2015 que deve ser atendido, beleza? Então, seguindo então o que diz a norma ISO 9001-2015, diz que a organização deve planejar, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo aí a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento, relatório de auditoria. Então, isso é um requisito da norma. Outro, definir critérios abrangentes da auditoria, selecionar auditores, conduzir a auditoria de forma imparcial, né? Assegurar que os resultados sejam relatados às pessoas que são relevantes ali para o seu conhecimento no processo de gestão, a tomar medidas no sentido de melhorar o sistema. As ações corretivas devem ser apropriadas aí sem atraso. E a manutenção dos registros, né, a parte documental do processo de auditoria. Então, isso é um requisito da norma 9001-2015, perfeito? Então, já a norma ISO 9011-2018, ela traz justamente as diretrizes para a auditoria desse sistema de gestão. Então, lá traz informações referentes à frequência, à execução das auditorias, os critérios e seleções para a capacitação de auditores, que é esse ponto que nós vamos trabalhar aqui também nessa aula da unidade 2. Então, vamos lá, gente. Para fazer a auditoria de certificação da qualidade, como é que é procedido dentro da organização? Então, primeiro é o seguinte: existem os organismos de certificação. Os organismos de certificação têm uma norma, que é a norma ISO 17021, que trata dos requisitos ali para organismos que vão oferecer certificação e auditoria lá para sistema de gestão. Então eles devem ser acreditados, né? Existe a IAF, que é uma associação internacional para acreditação, fórum, e existe a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, que é a CGCRE, que trata sobre a acreditação, né, o processo de acreditação. Ele é o único organismo nacional que certifica, acredita a outras instituições para fazer a certificação de sistemas de gestão, tá? Bom, no processo de certificação, né, ele pode ser conduzido ali por uma organização de terceira parte, né, uma organização externa, e a gente chama ele de auditoria de terceira parte, né, porque dentro da tipologia de auditoria, que, como vocês observam aí na tela, tem as auditorias de primeira parte,
né? As de segunda parte e a de terceira parte. A de terceira parte aqui justamente serve para credenciamento e certificação lá de órgãos externos, beleza? Então, uma auditoria de externa de certificação, ela tem a finalidade de verificar o sistema para fim de certificação daquele sistema para um determinado cliente. Então, ela é considerada uma auditoria de terceira parte. Então, ela vai ter auditorias iniciais, auditoria de supervisão, de recertificação, além de auditorias especiais. O ciclo é um pouquinho diferente das auditorias internas, tá? E geralmente ela é realizada por uma equipe de auditoria, tá? Bom, para mim implantar um programa de qualidade, eu tenho que observar lá a possibilidade do uso das ferramentas de gestão e do ciclo de melhoria contínua. Então, dentro do processo de melhoria contínua, a gestão da qualidade, nós chamamos lá do ciclo PDCA, também que foi conhecido como ciclo de Deming, ou pelo o nome do seu criador, que foi o ciclo de Shewhart, né, que foi o Walter Shewhart que criou. Quem mais divulgou isso foi o William Demings, né? E nós vimos que ele é uma ferramenta para ajudar no melhoramento da gestão da qualidade na organização. Então, você vai desenvolver uma melhoria de forma contínua, tá? E além disso, você pode utilizar ele para uma atuação cíclica, uma atuação continuada para padronizar as ações, resoluções de problema, e isso vai culminar na constante melhoria daquele sistema de gestão, beleza? Então, como é que seria o ciclo PDCA? Né? O ciclo PDCA, Plan do Check Action, que é planejar, fazer, checar e atualizar. No planejar, você vai analisar os problemas, identificar as causas, definir as metas e objetivos e elaborar os planos para alcançar os resultados. No executar, você vai, de fato, colocar as coisas para funcionarem, né? Aquilo que foi planejado, você vai executar agora. Na checagem, você vai comparar, né? Vai verificar os resultados, verificar se estão sendo alcançadas as metas, se as avaliações estão pertinentes, e você vai, de fato, executar as avaliações. No agir, você tem toda a parte de comparação, e aqui você vai corrigir as falhas e vai padronizar os resultados que forem positivos, né, e corrigir aqueles resultados que são negativos. E aí encerra o ciclo. Então, o ciclo ele é utilizado para a implementação, por exemplo, de sistema de gestão. O sistema de gestão da qualidade, segundo o Capnet, você pode implantar seguindo o ciclo PDCA. O ciclo PDCA tem as etapas, né? Numa etapa inicial, nós temos ali o diagnóstico da gestão da qualidade, né, para fim de pré-implementação, né, de um sistema de gestão da qualidade. Depois você vai levantar necessidades, né, planejar esse sistema, vai elaborar o projeto do sistema, implantar ele, vai fazer a auditoria de certificação. Então, a auditoria de certificação vai ser a última parte aí, a etapa 5 aí, aliás, a etapa 4 de um processo de implantação que inicia com um diagnóstico de organizacional para que seja implantado um sistema de gestão da qualidade. No final, ele vai ser auditado e certificado. E aí eu tenho aí os ciclos aí de auditoria para recertificação. Tá? Bom, aí um questionamento que a gente pode utilizar, né? A auditoria interna, ela pode ser usada como um aliado para o sistema de gestão da qualidade? Outra pergunta, ela pode ser integrada aos outros sistemas de gestão? E a resposta para essas duas perguntas é sim. Então, a auditoria interna ela pode ser utilizada, né, para que o sistema de gestão interno da organização ele possa ser constantemente avaliado e os processos gerenciais possam ser melhorados. Nós temos aí um exemplo de uma organização que elaborou um programa e aí ela está recebendo ali uma menção simbólica de um setor que foi o destaque na auditoria interna. Então, existem programas de auditoria que podem ser implantados dentro da organização justamente para aprimorar esses processos de gestão. E ela, de fato, pode ser integrado com os outros sistemas de gestão. E a auditoria também pode ser utilizada em dois sistemas de gestão, né, chamada a auditoria em dois sistemas que são sistemas integrados. Tá? Bom, a auditoria interna ela é feita como forma de autoavaliação da gestão da qualidade. Então, ela serve para avaliar a manutenção do sistema de gestão da qualidade e serve para prevenir, né, as situações para que, quando houver auditorias externas de terceira parte, não haja tantas ali não conformidades no sistema, beleza? E aquele sistema esteja de acordo com os requisitos da norma.
Quais são os objetivos de uma auditoria interna? Por exemplo, é avaliar a existência dos controles internos, contribuir para a própria melhoria, verificar se as normas e os procedimentos vigentes dentro da organização estão sendo colocados de fato em prática e analisar as oportunidades para melhoria, né? Entender possíveis falhas daquele sistema e estabelecer de fato essa melhoria. Como é que é feita as etapas de um planejamento de auditoria interna? Né, primeiro, o planejamento, a preparação da auditoria interna por meio de listas de verificação, né, que são ferramentas ali utilizadas ali pelo auditor, pela equipe de auditoria, para constatar as evidências. Né? De fato, vai realizar a auditoria, depois tem um plano de auditoria interna, listas de verificações, né, verificação de registro de não conformidade e relatório final. Então parece repetitivo, mas não é, né? Porque eu realizo, né, uma primeira parte e aí eu vou ter insumos para realizar a parte seguinte, né? Então eu vou planejar, vou preparar, mas ainda de fato não tenho um plano. Quando eu realizo auditorias ali, aí eu posso pegar e melhorar esse plano de auditoria ali e criar outros mecanismos, né, como o exemplo aí que traz lista de verificação e ter ali subsídios ali para outros processos de auditoria em outro momento. Eu vou ter o processo documentado com os relatórios e com os próprios registros ali que são os papéis de trabalho do auditor. Bom, programa de auditoria. Como é que é feito aí um programa de auditoria? Podemos utilizar uma matriz de planejamento, é uma possibilidade. Né? Um programa de auditoria ele é utilizado para entender o contexto a ser auditado. E ele deve ter objetivos, deve ter as questões que envolvem ali as questões internas e externas, principalmente em termos de regulamentos, legislações, né, que são referentes ao auditado. Deve ter as necessidades e as expectativas das partes interessadas e deve ter os requisitos de segurança e confiabilidade da informação. Tá? Então, uma das possibilidades é usar uma ferramenta de diagnóstico e uma ferramenta para gerenciar esse programa, né? Ferramenta tecnológica, um aplicativo, um software específico. Beleza? Um fluxo de processo, né, levando em consideração o ciclo PDCA, primeiro nós vamos estabelecer os objetivos, depois determinar e avaliar os riscos, depois estabelecer o programa, implementar esse programa. E aí tem a parte do monitoramento do programa e depois analisar ele para retomar ali como um feedback para novamente planejar esse processo novamente. A segunda parte das ferramentas, que é justamente ali na parte do fazer e do checar, nós temos o início da auditoria, a preparação das atividades, a condução das atividades, preparação do relatório, conclusão da auditoria e conduzir acompanhamento, né, em outro momento de auditoria. Tá? Então, no planejamento, uma das coisas que deve ser levado em consideração é o aspecto comunicacional, principalmente a comunicação entre a equipe, das tarefas e a divisão do trabalho, a comunicação do próprio plano de auditoria, quando é que vai ser realizada as auditorias, em quais setores, as datas, e a comunicação dos membros da equipe de auditoria, principalmente após, né, no pós-auditoria, as reuniões específicas para tentar ali consolidar ali o relatório de auditoria. Bom, um plano de auditoria, qual é o conceito segundo a ABNT 19.011? É a descrição das atividades e o arranjo para uma auditoria. Então, muitas organizações fazem ali planos anuais de auditoria, para justamente ter ali auditoria interna ao longo do ano, né, em várias organizações ou setores, né, que pertencem àquela mesma organização, né, para que seja comunicada às partes interessadas ali, que as pessoas possam se preparar também para o processo de auditoria. Então, um processo de auditoria levando em consideração o ciclo PDCA, nós temos que eles identificam as não conformidades, observa as características dessas não conformidades, analisa as causas e cria um plano de ação. Ele ajuda, você pode integrar ele com o ciclo PDCA. Na parte de execução, você vai executar o plano de ação. Na parte de verificação, você verifica se o plano de ação foi eficaz. Se não for, você volta a observar a etapa anterior para ajustar, né, e para implementar algo que realmente seja eficaz. Depois padroniza, né, e aquela conformidade específica e encerra, né, aquele ciclo de não conformidade. Bom, o relatório de auditoria é o documento final que deve ser preparado pela equipe de auditoria para que seja informada, né, as partes interessadas ali, principalmente o tomador de decisão, as não conformidades que foram encontradas e
todo o texto ali relativo às atividades que foram realizadas ali na auditoria. Existem organizações que fazem relatórios anuais e tem outras que fazem os relatórios ali após a auditoria, lógico, ao término da própria auditoria. O ideal é que terminou a auditoria, esteja num prazo não muito longo, seja realizado ali o relatório e informado ali as partes interessadas ali sobre o relatório. Uma estrutura básica que deve conter no relatório são essas que estão contidas aí no slide, né? O objetivo da empresa, dados da empresa, objetivos, as características do sistema, a trilha de auditoria que foi realizada, a descrição das não conformidades, as observações que foram consideradas, conclusão, quem é a equipe e ali a parte relacionada para a manifestação do representante da direção, beleza? Bom, os registros de auditoria, eles são utilizados ali para registrar justamente as não conformidades e as ações corretivas que são feitas ali durante o processo e que serão utilizados para fins de acompanhamento, tá? Então, os registros relacionados ao programa, registro relacionado a cada auditoria e os registros relacionados à própria equipe, principalmente relacionado à parte de atualização, né? Curso de atualização daquela equipe ali, né? A formação deles, tá? E as reuniões que são realizadas, tem dois tipos básicos de reunião, a reunião, né, de abertura, né, dos trabalhos e a reunião de fechamento. Essa aí, a equipe de auditoria se reúne com a organização, né, para dizer qual é o objetivo, né, para falar sobre o processo de auditoria. E depois as percepções que foram encontradas para fechar ali o processo de auditoria. Bom, para selecionar e preparar os auditores internos, né, é importante ter a organização ter isso estruturado, né, porque existe uma equipe de auditoria. Então, essa equipe tem várias funcionalidades, cada um tem suas responsabilidades e funções. Então, ele tem os papéis a serem desempenhados, além do auditor, guia, observador e especialista ali da equipe. Bom, é interessante, né, eu trago exemplos de formação de auditores, né, internos, são programas específicos voltados para a indústria alimentícia, por exemplo, né, ou então para a gestão da qualidade. Então, geralmente, né, tem a formação de auditor líder de gestão da qualidade. Então, e outras formações relacionadas à parte técnica. Então, é interessante que o auditor ele tenha passe por constantes formações ali para que ele tenha esse contínuo aperfeiçoamento da sua capacidade técnica. Alguns métodos que são utilizados para avaliar, né, a equipe de auditoria, né? Análise crítica dos registros, realimentação, entrevista, observação, testes e análise crítica após a auditoria, né? Algumas ferramentas que são utilizadas, aí o exemplo aí do Soft QualiX, o Duo ali, que serve para auditoria também, que pode ser utilizada como ferramentas ali adicionais, tá? Bom, chegamos então aqui ao final dessa parte da unidade 2, né? Encerrando aqui o conteúdo. Lembrando que isso aqui é uma aula resumo. Na parte síncrona nós teremos conteúdos adicionais e outras informações ali com uma interação maior entre aluno e professor, para que nós possamos chegar ali num ponto de aprendizado interessante, tá? Beleza, então finalizamos aí o nosso conteúdo da unidade 2, um conteúdo um pouco maior do que a unidade 1. Porém também muito esclarecedor aí sobre os processos de auditoria, tá? Principalmente a parte de preparação de auditores e a parte de planejamento. Então, eu convido vocês a continuarem seus estudos, ler, todos podem se apropriar do material complementar que está disponível lá no AVA e na próxima aula eu farei uma videoaula de resumo da disciplina, tá? Então, um forte abraço e tenham todos bons aprendizados.